Existem aqueles jovens que dizem não, o problema da nossa nação, a situação financeira de emprego depende da nação, depende do Estado. Mas eu digo o seguinte, o jovem que hoje, ou o estudante que hoje tem a mente ligada à dependência absoluta do Estado, é um futuro pobre. O crente, tudo demais que acontece na vida do crente, ele culpa diabo, também é um futuro pobre. Sério, isso vai dar muitos. Como é que os outros, que estamos a falar que a maioria dos alunos que estão nesses cursos, Daniel Loureiro pode dar luzes assim, dizer assim, olha. Sejam bem-vindos a mais um Prazer Podcast. Eu sou o Manuel Fernandes e hoje temos como tema a educação financeira, digital e ambiental. Sabemos que esse tema impacta diretamente aquilo que são os alunos de hoje, os alunos do futuro. Num quadro em que o país está, em termos financeiros, fala-se muito de crises. Claramente que as pessoas que poderão dar resposta a isso são os estudantes, os alunos. Os alunos de hoje poderão dar resposta a esta e muitas outras situações que adivinham. Para esse tema, educação financeira, digital e ambiente, temos conosco aqui o senhor Daniel Loureiro. Daniel Loureiro, que é gestor financeiro, pastor e cantor gospel. Daniel, seja bem-vindo a mais um Prazer Podcast. Muito obrigado, já me sinto em casa. Ok. Boa. Pronto, sem delonga para nós não perdermos mais tempo. Daniel, o que tens a dizer sobre a educação financeira, digital e ambiental? Quais são os desafios que os alunos de hoje, porque vamos lá ver como é que os alunos do futuro podem se preparar, como é que nós podemos preparar mediante essa situação os alunos do futuro? Bom, desde já agradeço pela oportunidade e o convite que me foi passado. Falando sobre a educação financeira, digital e ambiental, são três temas em um só, né? Correto. Para já, primeiramente, falar da educação financeira é lidar com dinheiro. Saber trabalhar com dinheiro, saber como investir, como poupar e como ganhar. E o ambiental vem com o meio ambiente, saber cuidar do ambiente, saber lidar com as pessoas na qual podem nos ajudar a crescer, a sermos patrões educacionais para a sociedade. E o digital é termos o máximo cuidado com a tecnologia, aproveitarmos o máximo de como ganhamos com as redes sociais e nos proteger contra os fake news, nesse caso. Mais ou menos assim, resumidamente. Ok, então, muito obrigado. Então, de uma forma, como são três temas, de uma forma para que os nossos internautas nos acompanhem a sintonia, então vamos desmistificar tema por tema. Portanto, nessa situação, para os alunos que nos acompanham, esses estudantes, quando falamos de educação financeira, estamos a falar, já falou, educação financeira está diretamente relacionada com dinheiro, essas coisas todas. Como é que como é que podemos encarar a educação financeira nos dias atuais em que muita gente se queixa e falam de crise financeira no nosso país? Bom, na verdade, eu sou, não digo, acho que por eu ser financeiro nesse caso, existem aqueles jovens que dizem não, o problema da nossa nação, a situação financeira de emprego depende da nação, depende do Estado. Mas eu digo o seguinte, o jovem que hoje, ou o estudante que hoje tem a mente ligada à dependência absoluta do Estado, é um futuro pobre. É um futuro pobre. Por quê? Porque nós devemos saber sermos autônomos no que diz respeito à área financeira. Devemos saber como ganhar, como poupar e como investir. Nem sempre o Estado vai satisfazer as nossas necessidades financeiras, claro. E os
eu digo glórias a Deus para aquelas pessoas que trabalham nas instituições públicas, mas nós devemos entender que a maior parte dos jovens que trabalham hoje, o setor privado emprega mais que o Estado. Então, quem são o setor privado? O setor privado são aqueles jovens como nós que querem investir, que querem apostar, que quando pegam, se calhar, uns 100 mil kwanzas, logo pensam em como multiplicar esse dinheiro. Enquanto que tem outros jovens que quando pegam 50 mil kwanzas, para eles é a oportunidade de comprar, se calhar, um Cartier, um Rolex. Tem jovens que pegam 50 mil kwanzas que estão a pensar em investir. Então, aí também já entra o fator educacional da área financeira. Quando nós pegamos o dinheiro, o que é que vem na nossa mente? O que é que nós pensamos? Pegamos dinheiro para nos comprar, para comprarmos algo para nos comprar com um amigo, com um colega, enquanto que outros pegam dinheiro e estão a projetar no seu futuro. Não sei se consegue. 100%. Estamos a Por exemplo, tem um fator... bom, por exemplo, se fosse eu, nesse caso, sei que agora é uma vibe dos jovens terem uma t-shirt de marca, agora está a bater muito, está no top agora, que é a t-shirt de marca Boss. Não sei se já viu. Sim, Estamos a usar a marca Boss. E é uma vibe agora para os jovens, tanto faz para até mesmo aquelas pessoas que estudam e aqueles que não estudam, é uma tendência agora. Sabe que as pessoas estão a gastar 30 mil coisas a comprar uma só t-shirt. Agora, na fonte acredito que aquelas t-shirts estejam no valor de 20 mil coisas. Supomos que eu, que realmente tenho uma boa educação financeira, pego os meus 30 mil kwanzas da vida, o que é que eu vou fazer? Compro para vender em alguém que está maluco e querer comprar uma t-shirt de 30 mil kwanzas. Compro a 20 mil kwanzas, vendo a 30 mil kwanzas e aí o meu dinheiro vai crescendo, vai se multiplicando. E isso também entra no fator educacional. A área financeira, ela só não exige inteligência, mas também a sabedoria de como saber lidar com o dinheiro, porque o dinheiro é visita, ela vem e vai, mas quando ela vem, quando ela chega, ela deve ser bem gerida, nesse caso. Aí entra a minha área, que é a gestão financeira. Sabemos poupar, ganhar e investir. Ok. Daniel, faça entender. Tem internautas que estão-nos a acompanhar e quando escutam o Daniel dizer que os jovens que dependem do Estado são futuro pobres, pode descrever exatamente isso, uma coisa assim muito rápida, tentar entender para que os nossos internautas que estão-nos a acompanhar, então ao verem isso, vão logo criticar o Daniel, mas é tentar o Daniel espelhar a tua perspectiva, né? Quer dizer que não faça isso do lado pessoal, mas tenta transmitir uma imagem para que os outros que estão na mesma condição, que dependem do Estado, essas coisas todas, em função da alerta do Daniel, podem se antecipar. Não sei se me fiz entender. Okay. É o seguinte, na verdade hoje nós estudamos para termos um emprego garantido amanhã. Queremos ser licenciados para mantermos um emprego garantido. E suponhamos que antes do meu estudo já tenho um emprego garantido. Logo, as minhas energias para o estudo, a porcentagem baixa. Não sei se consigo fazer entender. Por exemplo, tem aqueles jovens que hoje terminaram a sua licenciatura e estão frustrados com o Estado. O Estado não dá emprego. A cesta básica está a subir, problemas financeiros, esse país não está bom. Mas ATT, nós não estudamos apenas para termos um emprego garantido, não. Nós estudamos, nos formamos para nos capacitarmos a sermos os gestores e donos das nossas próprias vidas. Não sei se está fazendo entender. 100%. Percebes? Então, quando eu já coloco a minha visão, coloco a minha dependência, coloco o meu futuro na mão de alguém, então eu sou um futuro pobre. Porque quando aquela pessoa não dar para mim aquilo que eu preciso, okay, então vou me tornar um escravo mental. O que é que eu devo fazer? Com a formação que eu tenho, com o estudo que eu tenho, com as capacidades e a sabedoria que eu tenho, vou lutar como investir em mim, como criar um negócio para que seja rentável para mim. Então é mais ou menos isso. Porque suponhamos, eu sou licenciado. Quem pagou meus estudos, se calhar, foram os meus pais. Pagaram com dores, pagaram com sacrifícios. E amanhã
estou naquele sacrifício, eu sento na minha cadeira a depender que o Estado me dê um bom emprego. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Bom, se acontecer para alguns, glórias a Deus. Mas para quem realmente é batalhador, para quem realmente entende a importância de estudar, ele sabe que nós não estudamos para dependermos do Estado. Okay? O sermos o futuro da manhã depende de nós. É mais ou menos isso. Internauta, eu fiz essa pergunta de forma propositada porque Daniel, apesar de tudo, ele está aqui como gestor financeiro, não deixa de ser pastor. Então, para depois, em função dos cortes, ver, olha, como o pastor disse que o jovem que depende do Estado são futuro pobres, não é? Sim. Tem esse, então, para deixar de forma bem claro, bem tranquilo, e o pastor acabou de justamente explicar o seu ponto de vista. E desde já, muito obrigado. Daniel, Adam Smith, Riqueza das Nações, claramente que estudou, ouviu falar, Sim. Riqueza das Nações, Adam Smith. Não será que, para a educação financeira, como falou dos jovens, que de um lado tem aqueles que investem, não será que deve ter obrigatoriamente, entre aspas, digo obrigatoriamente entre aspas, aqueles que consomem? Não precisa repetir. Ou seja, sobre a educação financeira, e deu aqui exemplo bem prático, diz que, olha, que os alunos, os estudantes, têm que aprender a investir. E quando pegou o exemplo de que muitos têm um preço da t-shirt, são 20 mil, vem na fonte, e tem aqueles que compram, como falou, tem uma vibe, uma onda. Então, não será naquilo que é a tua perspectiva? Se nós vemos, por exemplo, com Adam Smith, quando diz que a riqueza, o dinheiro tem que circular, ou seja, temos que ter obrigatoriamente muitas coisas a consumir. Quando se há muita produção, muita gente a consumir, isso vai fazer com que, por exemplo, aquela situação financeira seja, a questão financeira seja, o dinheiro circula, pronto. Não será que para a educação financeira essa perspectiva terá de existir mesmo uns que produzem, nesse caso uns que têm essa visão, pega de um preço abaixo, vai revender a outro? Não será necessário que tenha que ter mesmo essas pessoas que consomem, nem por isso? Esses, por exemplo, que me falou nessa vibe que não estão a consumir, cheque de 30 mil, do exemplo que deu. Não será que é, de facto, importante que existem essas pessoas que consomem, nem necessariamente? Não, na verdade todos nós consumimos, mas só que em áreas diferentes. Okay. Mas só que estamos a tratar de uma educação financeira. Okay? O que é educação? Educação é tipo eu colocar os meus todos numa razão para não sofrer prejuízos. Certo. Não sei se está fazendo entender. 100%. Bom, suponhamos, cada um tem o seu vício. Há quem, se calhar, o seu vício é cheirar bem. Não sei se está fazendo entender. Certo, está a fazer sentido. E se calhar outra pessoa, ele gosta de vestir bem também. É um consumidor de áreas diferentes. Certo? Mas só que vamos ver que a pessoa que veste bem, a sua área de atuação é vender perfumes. E a pessoa que vende perfume, a sua área de atuação é vender roupas. Ok? Então, eu vou lidar com o vício da pessoa que quer um bom perfume, e a pessoa que vende perfume vai lidar com o meu vício, né, que é de vestir bem, né, que é o meu vício nesse caso. Então, consumidores somos todos nós. Mas só que o bom, nesse caso já estamos na área do empreendedorismo, nesse caso. O bom gestor financeiro é aquela pessoa que, para já finanças, é a capacidade de gerir finanças, né, gerir dinheiro. Né? É aquela pessoa que sabe gerir as suas poupanças, ok? Tratar das suas despesas, das saídas e das suas entradas, para que não sofra prejuízo. Por exemplo, se eu tirar 1000 kwanzas, eu tenho que ter a noção que aquela 1000 kwanzas no regresso não será apenas só 1000 kwanzas. Nem que for 1100, para mim já é muito importante. Okay? É uma questão de gestão financeira. O financeiro não gasta em vão. Por isso que nas empresas existem o financeiro, existe o contabilista e existe o administrativo. Não, tem um termo, estamos a esquecer. Financeiro, contabilista e a área da auditoria. Pois. O financeiro, ele gera das despesas. O contabilista, ele contabiliza tudo. Okay? E a área da auditoria, ele faz a expensão geral,
ok? De todo o gasto feito. É mais ou menos o seguinte. Então, eu financeiro, quando eu compro algo para a empresa, eu não compro apenas por comprar. Eu já sei que o contabilista tem a noção do dinheiro que está a sair. Ok? E a área da auditoria, ele vai ter a noção de como armazenar esse mesmo gasto. Que não está a sair apenas por sair, mas vai ter que ter um retorno nesse caso. Então, é mais ou menos por ali. Por exemplo, se eu sou financeiro, ao mesmo tempo empreendedor, quero investir em um negócio, não vou apenas investir por questões de ser uma tendência. Ok? Por exemplo, eu estou contigo, te olhando assim, não, pá, tem um bom relógio, eu acho que ele gosta muito de relógios. Percebes? E a mãe aparece na aula, estou aqui com um Rolex muito bom para ti. Yeah. Se calhar eu comprei o Rolex a 35 mil kwanzas. Yeah. Mas para ti chego com um bom papo, com um bom chacho. Estou vendo o Rolex a 50 mil kwanzas. Percebes? 100%. Eu comprei o Rolex a 35 mil kwanzas e te vendo a 50 mil kwanzas. Como gestor financeiro, eu paguei o relógio, comprei o relógio e te vendi num preço que vai ser rentável para mim. Então, abrindo parênteses, nós nos tornamos ricos comprando e vendendo. Boas. Yeah. Nós nos tornamos ricos comprando e vendendo. Do tipo, para os jovens que estão a estudar, a melhor forma de ganhar dinheiro, a melhor forma de nos tornarmos bons gestores financeiros amanhã, acima daquilo que nós recebemos como matéria, como ensinamentos educacionais, é termos a sabedoria e sabermos lidarmos com as despesas. Ok? Tipo, eu ter a noção de que o que eu estou a tirar agora tem que ser rentável para mim amanhã. Não importa se vai ser a curto, a médio ou a longo prazo, mas tem que me dar um retorno. É mais ou menos por aí. Né? Senão, na verdade, todos nós somos consumidores. Cada um tem o seu vício. Eu até posso falar, eu aqui posso dizer que não, eu sou gestor financeiro, eu controlo bem as minhas despesas, mas eu também tenho uma área que eu gasto muito. E se calhar naquela área, tem alguém que vende aquilo para mim. A pessoa que vende aquilo para mim se torna rico porque sabe aquilo do ponto fraco. Está percebido, Daniel? A intenção era fazer pergunta de trás para frente. Quando fiz aquela pergunta, a ideia era tentar perceber o que faz com que as pessoas tenham pouca educação financeira. Claramente falou muito bem que a educação financeira tem a ver com a gestão dos recursos, gestão do dinheiro. Então, para quem tem hábito de gastar, claramente, sem dúvida nenhuma, que não tem gestão financeira. Então, a pergunta que se estava, quando fiz aquela pergunta, era no intuito de percebermos o motivo que move as pessoas a ter essa tendência de comprar. E também, até te abrindo um parênteses, a gestão financeira é um tema que comporta várias áreas. Uma delas é a economia. Por isso que eu disse a princípio que, acima de tudo, é necessário que nós tenhamos uma sabedoria ampla. Por quê? Ligando um pouco à área da economia. Suponhamos que eu sou professor de economia. É possível um professor de economia ter duas mulheres? Pronto, contexto diferente. Em África ou no geral? No geral. Por quê? Porque a economia ela visa na redução de gastos. Okay. Se eu quero ser um bom econômico, se eu quero ser um bom gestor financeiro, ligado à área da economia, nesse caso, eu tenho que saber gerir as minhas despesas. Como é que eu quero me tornar um expert na economia, passar um ensinamento na área da economia, mas eu não tenho uma sabedoria que, sabendo que tendo duas mulheres, são despesas? Ok. Fechando parênteses, era só para poder... Não, bom, percebi. Agora, sem dúvida nenhuma, apesar de tudo, gestor financeiro, eu vou ter que também não deixa ser pastor. Pastor Loureiro, nesse caso, tenta-nos fazer perceber aquilo no âmbito da Bíblia, do ensino bíblico, sobre a questão da educação financeira. A Bíblia fala sobre a questão financeira. Ela fala e como fala. Podes nos dar umas luzes? Porque dizem que também que, não sei se já ouviu essa linguagem, essa expressão, que dizem que dinheiro também é espiritual. E muito. Pronto, então poderá nos fazer entender esse lado, pelo menos, porque que o dinheiro é espiritual,
Porque é que muito... Porque possa ser que, assim, se nós pegar, já existem muitas fontes que falam sobre educação financeira, coisas assim parecidas. E eu prefiro não muito ir, porque as pessoas podem investigar, ela está lá. Mas eu gostaria que atacasse muito para esse lado espiritual, porque poderás, na vez de pastor, poderá nos fazer perceber algumas coisas que muitos estão leigos, não é? Então gostaria que falasse a respeito. O dinheiro é espiritual, e a Bíblia prova isso, e eu acho que os melhores ricos são os cristãos. Eu falo isso de boca aberta. Calma. Desculpa. Olha, eu dei uma palestra recentemente onde o tema foi o cristão não é pobre. Eu acho que depois, ao decorrer do programa, vou salientar um pouquinho sobre isso. Pois, voltando sobre, será que a Bíblia relata sobre a área financeira, biblicamente, será que tem um contexto que explica melhor sobre isso? Tem, e eu vou citando rapidamente, temos o rei Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, antes de receber o trono, o que aconteceu? O seu irmão Absalão, ele faz um golpe de estado para o seu pai Davi, onde ele, não sei se já ouviste essa história, ele rouba todos os bens que estavam no seu cofre de estado, lá no tempo de reinado. Então, o reino fica sem riqueza. E foi na altura em que Davi já estava prestes a morrer. Ele, quando morre, depois o seu filho Salomão pega o trono. O Salomão encontra o trono sem nada. Não tem riqueza. Apenas a única coisa que ele encontrou foi 100 bois. Desculpa, 1000 bois. Foram 1000 bois. Era a única coisa que o reino tinha. E aí entra a área que eu disse da sabedoria. Suponhamos que ele é um rei, tem um povo que está à espera de tudo dele. E ele só encontra apenas 1000 bois. Será que esse 1000 bois vai lhe dar a capacidade de gerir a economia do país? Bom, falo do país porque estamos numa era atual. O que aconteceu? Por sua vez, o Salomão decide em sacrificar os 1000 bois para Deus. O que aconteceu depois? Deus chegou para Salomão e perguntou para ele: o que é que tu queres que eu te faça? Salomão disse que eu quero a sabedoria. E Deus admirou-se tanto com isso. Ele disse: por ter escolhido a sabedoria, acredito que muitos escolheriam outra coisa, mas tu, por ter escolhido a sabedoria, eu vou considerar para ti a riqueza, a autoridade e muitos mais. Estão na Bíblia, depois vou passar a passagem bíblica. E, abrindo parênteses, tem uma história, ou tem um slogan que várias pessoas falam muito sobre isso, mas num sentido muito estranho. Que dizem que o rei Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E eles acham apenas, por não consultar a história, muitos acham que ele é uma motivação para, desculpa a expressão, para os mulherengos, para as pessoas que não têm um controle de mulheres. Não, ele fazia isso, era uma gestão financeira para poder sustentar o seu reino. Porque na antiga era AC, né? AC antes de Cristo, os dotes, quem apresentavam os dotes na família não eram os homens, eram as mulheres. Porque as mulheres eram um fardo para as famílias. Então, numa família onde aparece um homem que quer da mulher, era como se fosse um alivio para o pai, né? De entregar a sua responsabilidade na vida, a responsabilidade da sua filha para um homem. Então, o Salomão ele fazia isso para poder receber bens, para poder sustentar a sua nação. Se nós vamos ver que vinham várias princesas como rainhas de outras nações vindo tendo com Salomão. Era em função disso. Então, a sabedoria que Salomão recebeu por parte de Deus, ele usou nestes caminhos para poder sustentar a sua nação. Então, imagina, dizem que na linhagem de Bagongo que os dotes são meio esticados, estamos a falar de 500, há famílias que cobram 1 milhão. Suponhamos que tu vais receber dote de 700 mulheres.
1 milhão vezes 700 é muito. Percebes? O Salomão usava aquilo era para poder sustentar a sua nação. Então, era mais ou menos nessa linhagem. Agora, indo no sentido lógico que muita gente às vezes lê a palavra, mas não lê, nem se baseiam em fontes históricas, não é possível um homem ter mil mulheres, biologicamente falando, mesmo emocionalmente falando. Nenhum homem consegue gerir 1000 mulheres. Então, depois entra o fator da preguiça, que as pessoas não querem consultar o porquê que ele tinha 1000 mulheres. A razão foi essa. Na antiga era, antes de Cristo, era assim que funcionava. As mulheres, elas é quem davam dotes aos homens. Então, a educação financeira, o Salomão apresentou ela de uma maneira muito boa. Supamos enriquecer financeiramente. Percebes? Tudo parte de uma sabedoria. Por isso, a boa gestão financeira, ok? Ela exige uma boa sabedoria. Quando há uma boa sabedoria, então há uma boa gestão financeira. Pergunta a fazer. Desde já aprendi. Eu por acaso sou daqueles muitos internautas que eu acredito que não sabiam dessa perspectiva dos outros. Desde já muito obrigado. Okay. Por acaso obrigado mesmo. Percebi. Eu nunca tinha pensado do jeito que me traz. Mas tem uma pergunta, e fala muito bem, e se a Bíblia ensina, fala sobre a gestão financeira, a pergunta que eu faço, será que existe pastor pobre? E se existe, por quê que existe pastor pobre? Se uma vez que a Bíblia fala sobre a educação financeira, sobre tudo isso, e até os pastores são as pessoas que são guias, né? Direcionam as ovelhas. E falou também há pouco que falou de uma palestra que tinha falado que os cristãos São pobres. são ou não? Não são pobres. Exatamente, falou que os cristãos não são pobres. Vamos lá ver uma coisa. Se os cristãos não são pobres, partimos do princípio que não deve existir, se existe uma razão muito ínfima, pastor pobre. Vai lá. Se existe pastor pobre, agora tenta nos fazer entender porquê realmente dessa realidade. Okay. Só existe crentes ou cristãos que ainda não têm um conhecimento. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que nós nos limitamos no que diz respeito à verdade. Como é que tu podes adorar um Deus que tu não conheces? Como é que tu podes buscar um Deus que tu não conheces? Percebes? Várias pessoas que se chamam cristãos e crentes te perguntar: quem é Jesus? Tu conheces Jesus? Ah, não, é filho de Deus, morreu na cruz, vai voltar para buscar a sua igreja. Ponto final. Ele se esquece que o nosso Deus é o dono do ouro, da prata. O luxo não começou aqui na terra, começou lá, existe lá nos céus. Se for para nós descrevermos mais ou menos como é que é o trono de Deus, você vai ver que a pessoa por si só vai falar coisas que estão ligadas com o ouro, com a luz, com o brilho, com tudo. Okay? E tu enxergas a pessoa que está a falar, que está a tentar descrever mais ou menos como é que é o trono de Deus. Sabe que não tem nada a ver com luz, com ouro, nem com brilho. Ok? E outra coisa, nós só damos aquilo que nós temos. A Bíblia diz o seguinte, João 10:10. O ladrão só vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e tenham com abundância. O que é vida com abundância? Acredito ser ter uma vida próspera, estar preenchido com Percebes? aquilo que é o essencial. Aí está. Você vai ver que o Evangelho de hoje está contra a prosperidade. Sim, Mas são as mesmas igrejas que às vezes dizem que não podemos pregar sobre a prosperidade. São as mesmas igrejas que estão motivando os cristãos a trazer o dízimo na igreja. Como é que tu vais obrigar alguém a trazer dízimo na igreja se a pessoa nem consegue sustentar a sua própria vida? Isso está a fazer entender. Pois, é o seguinte, o cristão não é pobre. O que é pobre agora é porque não conhece a verdade. Deus, quando nos fez, Ele colocou o poder em nós. Colocou a sabedoria em nós. Por isso que Ele disse ao Adão: vai na terra e dominai a terra. A terra,
Tudo que está na terra está sob o nosso domínio. Já não é Deus que vai vir falar, estuda. Você que vai estudar. Já não é Deus que vai dizer que não, procura um bom emprego, faz negócio. Você que vai fazer isso. E não apenas vai fazer isso de uma maneira vazia, não. Tu tens o poder, tens o potencial para fazer isso e as coisas acontecerem. A Bíblia fala que onde a planta do teu pé pisar, te é dado. Percebes? Sim. Por exemplo, acredito que eu já estou aqui sentado no podcast, é porque tu sabes que realmente tem algo interessante em mim que se eu sentar aqui vai ser benéfico para ti e para o programa. Sim. E se eu não tivesse esse algo interessante, será que eu estaria aqui sentado? Não. Aí está o problema. Nós não queremos investir em nós, não queremos crescer. E todo o problema que acontece na vida do cristão queremos culpar diabo. Diabo. E aí eu vou repetir aquilo que eu falei para o Estado. O crente, que tudo de mal que acontece na vida do crente, ele culpa o diabo, ele também é um futuro pobre. Sério, isso vai dar muitos cortes. Pois. Por quê? Deus já colocou poder em nós. As coisas para acontecerem, nós é que devemos fazer com que as coisas aconteçam. O dormir e o acordar depende dele. Percebes? O resto depende de nós. Daniel, vou só para terminar rapidinho. Uhum. A Bíblia fala que no sétimo dia o Senhor descansou. Sabe por que o Senhor descansou no sétimo dia? Não. Porque no sexto dia ele já havia criado outro Criador. Calma. Descansou. Estamos a falar mesmo de Gênesis. De Gênesis, pois. Está bem. A Bíblia fala que o Senhor descansou no sétimo dia. E normalmente, para quem é empreendedor, para quem tem empresa, nós sabemos que quando nós já temos um assistente, um administrador que trabalha por nós, o nível de esforço é reduzido. Porque já tem alguém que pode fazer as coisas na nossa ausência. É mais ou menos isso. O Senhor só descansou no sétimo dia, porque no sexto dia ele já havia criado um outro Criador. Tem o homem. O Senhor fez os animais, mas quem nomeou os animais? O homem. O Senhor fez a árvore, mas quem fez que a árvore se tornasse mesa, cadeira, pão? O homem. Percebes? Okay. O Senhor criou as coisas, mas quem fez as coisas serem coisas somos nós. Esse é o poder que nós temos. Esse é o nível de conhecimento que nós precisamos ter para entender que nós não somos apenas seres humanos normais. Nós somos mesmo aqueles que estão sentados à direita de Deus Pai. Se nós estamos sentados à direita de Deus Pai juntamente com Jesus Cristo, então não somos qualquer um. Estás a ver? É mais ou menos isso. Pastor Daniel Loureiro. É o seguinte, tem aqui uma fonte que diz, que eu estava aqui a saber, Angola tem aproximadamente uma estimativa 34,7 milhões de cristãos. Que isso corresponde a cerca de 95% da população. Ou seja, a maioria da população angolana é cristã. E quando Daniel diz que o cristão não é pobre, os alunos estão nos a acompanhar, ouvirem isso, não é pobre. Claramente que eu, pela explicação que deu, eu percebi. Mas a pergunta que eu faço, como é que os outros, que estamos a falar que a maioria dos alunos cristãos, essas coisas, Daniel Loureiro pode dar luz assim, dizer assim, olha, pode ser para a câmera, chegar e dizer assim, olha, cristão não é pobre por conta disso já espelhou. Agora, que caminho é que Daniel Loureiro pode dar para que os alunos que estão nos acompanhando sobre a educação financeira, que a partir do momento que escutaram Daniel Loureiro, epa,
sim senhor, o pastor Daniel falou acerca disso, que eu vou colocar em prática e que nesse exato momento, provavelmente a minha vida vai mudar. Pois, o cristão não é pobre, mas de acordo com a matéria que apresentaste aqui bem um pouquinho, eu acho que muitos precisam deixar de ser crente e ser cristão. Ok, há diferença, ser crente e cristão. O que é que acontece? Nossos internautas, e peço desculpa que me faça essa pergunta, que pode ser o mais raso, transparente possível, porque quem nos acompanha, nossos internautas, tem criança, por exemplo, muitas das vezes também os meus filhos acompanham, e quando não perguntam, quando não entendem, não percebi o que é que acontece. Então pode ser o mais transparente possível, não há problema nenhum. A diferença, sim, eu sei, a diferença entre cristão e crente, qual é a diferença? É o seguinte, crente é aquele que acredita, ok? Por exemplo, eu acredito que aqui tem uma porta. Eu acredito. Na Bíblia, ninguém foi chamado de cristão, ok? Jesus Cristo não foi cristão. Jesus Cristo não foi cristão. Cristãos somos nós. Então, quando nós estamos nos auto-titular de cristão, é porque nós queremos ter a vida de Cristo. Ser como Cristo, fazer as coisas como Cristo, ok? E agora nos perguntamos, como é que Cristo é? Aí vamos logo na sua missão. Cristo, para conseguir a sua própria missão, ele não andou com qualquer um. O primeiro discípulo que ele foi ter com ele foi um empresário, chamado de Simão, que nós muito conhecemos de Pedro. Pedro não foi apenas simplesmente um pescador, foi dono de um barco. Ok? Então Pedro foi um empresário. Jesus não andou com qualquer um, andou com pessoas da AGT, naquela altura, os coletores de impostos, Mateus. Jesus andou com doutores. Ok? Tomé, Lucas, entre outros. Então, para sermos cristãos, temos que ter a visão de Cristo. Cristo, para conseguir a sua missão, não andou com qualquer um. Você também, para tu poderes crescer, é necessário também que tu tenhas essa visão de Cristo. Você, nesse caso, que se chama de cristão, ok? Para tu conseguir chegar até o top da tua vida, é necessário que tu tenhas essa mesma visão de Cristo. Como? Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um ministério, todo mundo tem o seu destino traçado. Mas para que você consiga chegar lá com sucesso, é necessário que você seja muito seletivo nas suas escolhas de amizades. Okay? Então, uma das formas também que eu digo abertamente assim, para o nosso crescimento, para uma boa gestão financeira, depende muito daquilo que nós consumimos. O nosso meio ambiente. Okay? Se nós não estamos rodeados de pessoas que partilham boas virtudes para nós, então será impossível também que nós consigamos chegar até o topo. Então é mais ou menos isso. Jesus Cristo, houve um momento que ele subiu ao monte para orar. Ele falou, Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Porque ele encarou dificuldade na sua trajetória. Mas os que sustentaram ele foi a sua liderança. Então é necessário que nós tenhamos uma liderança segura, amizades seguras, para nós conseguirmos chegar até o topo. Povo de Deus, povo angolano, já aqui passo uma mensagem diretamente para os cristãos. Chegou a altura de nós deixarmos de ser crente, passamos a ser cristão. Ok? Porque o crente, quando veja um cristão que comprou um Range Rover último modelo, se escandaliza. Mas um cristão não se escandaliza, porque sabe que aquilo é o seu direito. Ok? O crente, ele quando veja o seu pastor, ok, está a usar uma Cartier avaliada, se calhar, a 100 mil kwanzas, a 200 mil kwanzas se escandaliza, mas um cristão não se escandaliza, porque ele sabe que o dízimo que eu dou da igreja, a pessoa que coloca a mão em mim que me abençoa, imagina só, eu vou na igreja, a pessoa que me diz que Deus te abençoa e eu sou abençoado, como é que ele não vai ser abençoado? O crente, eles amam ir numa igreja onde encontra a pessoa que está lhe falando de prosperidade, está com um sapato furado e vai lhe falar que amanhã pertence a Deus. Não. O cristão, ele consome o seguinte, quem me fala de prosperidade tem que ser o primeiro exemplo. Quem me fala de riqueza tem que ser o primeiro exemplo. Como é que tu vai me falar que o amanhã será maravilhoso, mas o teu presente está melindroso?
Não tem lógica. Então, a diferença do crente e do cristão é isso. O crente se escandaliza com tudo que veja. Por isso que tu vais ver que Cristo, quando chegou, ele encontrou crentes. Jesus Cristo, quando chegou para exercer a sua missão, ele encontrou crentes. Ele falou diante dos crentes: eu vou destruir esse templo, em 3 dias vou construir novamente. Os crentes se escandalizaram, porque não entenderam a revelação. Mas os seus discípulos entenderam, depois falaram até com o mestre: mestre, por que tu falaste aquilo? Ele estava a se referir à sua própria missão, que ele vai morrer, mas em 3 dias vai ressuscitar. Daniel, é o seguinte, devo-lhe confessar que és um pastor, né? Diria assim, diferenciado. Né? Diferenciado que, espero que continuas assim, porque devo-lhe confessar que é um dos poucos pastores que eu percebi que tem uma mente diferenciada, claramente, sem dúvida. Simplesmente espetacular, porque, repara, falou muito bem cristão e crente. Crente tem a ver com crença. E quando a gente, quem quer que seja, tem uma crença que é pobre, que a seja dita. Nem Jesus consegue, se ele acredita, tal como falou, aí tem porta. Se indicar, olha, tem porta aí. Não vai haver porta, então não tem como. Olha, então, sem querer te cortar a palavra, um dos problemas que eu me esqueci. A Bíblia do Novo Testamento, ela só está cheia porque tem um businessman aí dentro. O livro de... Mas eu só quero assim, não há problema nenhum com essas palavras que estás aqui a dizer, porque repara, são coisas, é como se fosse uma reforma. E não sei se, pronto, existem algumas pessoas, nós estamos aqui a falar de crença, e é muito sensível mexendo nas crenças das pessoas. E vendo um pastor falar de certas verdades, não há problema nenhum. Não prossiga depois. Vamos ver que, após a partida de Cristo, ele deixou sua liderança, que são os discípulos. Mas quem é o apóstolo que mais escreveu na Bíblia? Qual é o nome dele? Paulo, sim. Ok? E Paulo não estava presente enquanto Cristo exercia a sua missão. Okay. Ele entrou depois, porque noutra hora ele era um mestre do conhecimento filosófico, e ele combatia até as crenças cristãs. Mas depois Cristo lhe apareceu, aconteceu o que aconteceu, ficou coxo, essa coisa toda ficou cego, que depois Jesus orientou a um dos seus discípulos, que para ele depois foi batizado. Ele, quando entendeu da matéria, o evangelho foi tão expandido por meio dele. E quem foi o Paulo? Paulo foi um homem próspero. Abrindo parênteses, Paulo tinha dinheiro. Pedro foi empresário, sim, mas não era suficiente para expandir o evangelho de Cristo. Só existe 1 de Pedro e 2 de Pedro. Paulo, como tinha dinheiro, vinha de uma família rica, fez 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Colossenses, Gálatas, fez, qual é o livro de Paulo, mas estava passando, Romanos, fez tantos livros que estão na Bíblia escritos por apóstolo Paulo. E ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha. O evangelho hoje, para avançar, exige dinheiro. Daniel, assim, o ponto, nós daqui claramente que já pulamos, que tem um ponto, claro, que eu atacaria aqui o ponto 2, que é o digital, que tem como subtema a leitura crítica da informação e combate a fake news. A pergunta que eu lhe faço: por que os outros não transmitem a Bíblia dessa visão de prosperidade, tal como, por exemplo, o pastor Daniel? Porque, repara, há uma coisa que eu sempre me debatei sempre. É uma coisa que eu sempre me questionei. Se uma comunidade, nesse caso, a comunidade da igreja, se os seus discípulos,
princípios não, se os seus crentes, membros, se uma comunidade, se os seus membros forem prósperos, claro que as ofertas, não só, serão uma coisa bem melhor. Então, por que há essa leitura crítica da informação? Por que as informações não são passadas assim, tal como Daniel tem passado? A Bíblia já tem a fórmula exata. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Nós, meio leigos, saberemos quando é que alguém está a dizer a verdade, quando é que não está a dizer a verdade, porque nós estamos aqui e também que isso tem a ver com, sobretudo, com o combate às fake news. Como é que nós, pobres ovelhas, né, nós precisamos ser orientados, como é que nós vamos saber quando é que alguém está a dizer a verdade e quando é que não está a dizer a verdade? É simples. Para vocês da área do jornalismo, nós sabemos que uma informação, quando é recebida, antes de ser divulgada, tem que ser bem tratada, elaborada, só assim que ela pode ser divulgada. É a mesma coisa com a Bíblia. Muitos leem a Bíblia, mas não querem procurar a origem, como é que começou, por que começou, por que aconteceu assim. Percebe? E apenas lê uma passagem bíblica e quer mostrar às pessoas aquilo que leram. Logo cometem uma arrogancia. Exemplo, tem muitas igrejas, aquelas igrejas que só têm uma ou duas, três pessoas. E quando o pastor às vezes quer motivar os irmãos, ele lança essa necessidade. A Bíblia fala que está reunido 2 ou 3 pessoas, aí eu estou presente. A Bíblia não fala isso porque tem poucas pessoas, não. Ele fala isso num contexto, quando alguém vem dar uma informação contra alguém. Okay? Porque se as pessoas pegarem esse versículo bíblico mais para cima, vão entender a história. Quando alguém vem dar uma informação contra alguém, okay, tem que ter pelo menos 1 ou 2 pessoas. Porque se tiver 1 ou 2 pessoas como testemunho, o próprio Senhor se faz presente. Nunca pode ser colocado numa igreja que está começando o culto, só tem 2 pessoas, da onde está reunindo 2 ou 3 pessoas, o Senhor está lá. Não é assim. Então, logo, já estamos a passar uma informação negativa, errada. Por quê? Porque não vamos buscar o contexto. Exemplo, tem pastores que quando pregam de Salomão, ok, pregam às vezes muito mal sobre o Salomão. Pregam muito mal. Não, mulherengo, essa coisa toda, não pode. Mas não vão buscar a lógica sobre isso. Percebes? A coisa como poligamia, ela só se tornou impura após a nova aliança. Salomão só teve todas as mulheres, porque naquela era não era pecado diante de Deus. Sim, eu poderia, de facto, eu já tinha preparado aqui um aspas, quando falou, inicialmente quando tinha dito sobre a questão de gestão financeira, quando falou um gestor financeiro ter 2 mulheres, alguém da área da economia ter 2 mulheres, não pode. Eu, na verdade, quis rebater acerca do Salomão, mas quando mostrou um contexto completamente diferente, então, ou seja, na verdade, Salomão foi obrigado, mediante o contexto, a perceber. Então, mas Daniel, como é que podemos, pronto, aqui vou pular já para outro âmbito, na questão ambiental, essas coisas, como é que, de agora em diante, como é que podemos criar um ambiente para evitar esses fake news, essa falta de leitura crítica dos estudantes, sobretudo, repara, há uma coisa aqui que é muito grave, concordo, repara, não é questão de concordar. Daniel Loureiro, há uns anos atrás, era aluno. Claramente que a formação, que a visão que tem, alguém lhe passou. Pois. Teve fontes credíveis, alguém acreditou, passou. Só que não é a mesma coisa nos dias de hoje. Parece que a desinformação atualmente é muito elevada. Então, como é que podemos evitar essas situações? Nem todos os dias que damos um Daniel Loureiro a nos dar diretrizes. Amanhã ele está lá perdido com suas redes sociais. Como é que alguém pode se orientar? Na verdade, temos primeiramente o fator, eu não esqueci isso. Chama-se show business, né? Show business. Okay. O que acontece? Eu faço algo negativo para atrair mais alcances, para atrair mais visualizações, porque a YouTube vai me pagar,
porque o Facebook vai me pagar. E eu não vou me importar o que a sociedade vai aprender com aquilo depois. O mais importante é eu receber aquilo que eu estou a precisar, a fama e o dinheiro. Quando o nosso foco é apenas ligado nessas áreas, acabamos matar até as pessoas que poderão receber boas coisas para nós. De nós, desculpa. Isso que eu disse há pouquinho. Uma informação, quando ela é recebida, ela deve ser bem tratada e elaborada, só assim que ela pode ser divulgada. Eu falo isso um pouco de jornalismo, porque também teve um pouco de informação sobre o jornalismo. Pois, o showbiz é que está a matar muito a sociedade. As pessoas recebem na hora um tema, se calhar é falso. Por exemplo, eu posso ouvir, não. O Prazer Podcast tinha um jovem que entrou, fez confusão e atirou o microfone na cara do apresentador. Oh, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Vamos lá entrar. E se calhar às vezes o tema ilustra como o tema principal, fala sobre o tráfego pago. O inimigo da Prazer Podcast que já vem também a querer comprar. É verdade, vamos lá ver. Quando vamos ver a informação é outra. Oh, mas mentiste-se. E me mentiste por quê? Mas a visualização já entrou. As pessoas já viram. Então, as pessoas hoje, pelo preço da fama, já não estão a medir os conteúdos que é necessário e importante apresentar para a sociedade. Okay? Estamos diante de um showbiz muito melindroso que não dá mesmo. Estamos a matar a sociedade. Eu acho que estamos a perder os bons modos, estamos a perder a boa ética. Por exemplo, eu sou muito seletivo naquilo que eu consumo. Eu, quando entro nas redes sociais, vejo essas coisas de porque o cantor falou, o fulano disse, não, eu sou muito seletivo, eu sou curto. Eu, quando entro nas minhas redes sociais, eu sei, vou entrar para aqui, fazer isso e sair. Se calhar vou publicar, quem tiver interessado em me consultar, e ponto final. Mas sentar para consumir coisas, porque nós somos aquilo que nós consumimos. Por exemplo, se alguém passar muito tempo a ouvir romântica, você vai se apaixonar rápido. Tá sabendo? Se alguém ficar a ouvir também, se calhar, passar o seu tempo a abraçar mais ouvir conhecimentos, também vai ser alguém que está repleto de conhecimentos, porque nós somos aquilo que nós consumimos. Então, uma das formas também de nós termos muito cuidado com o meio ambiental, é isso que eu disse. Estamos a falar do meio ambiental? Sim. Pois, é sabermos lidar com o nosso meio. Todas as boas ações que nós fizemos, fica. São chamados de obra. E uma boa obra, ela torna-se um padrão. É bem sabido que, por exemplo, eu não consigo consumir uma garrafa d'água, chegar e jogar na rua. Prefiro andar com ela até encontrar um contentor de lixo e colocar ela num contentor de lixo. Mas como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso porque alguém passou isso para mim. Então, se nós tivermos aquela capacidade, aquela paciência, aquela virtude de passarmos boas coisas para os outros, cada dia que passa, vamos precisar criar uma sociedade digna, respeitosa. Recentemente eu estava com alguém que veio de qual é a capital de Ruanda? Kigali, pois. Eu digo Kigali. E ele disse o seguinte, lá em Kigali, para tu veres lixo na rua é difícil. Por quê? Porque lá o povo é padronizado. Eles sabem que se jogarem isso na rua, vão ser perseguidos. Estás a ver? Então, os bons modos devem ser passados de geração em geração. Esse é um conhecimento do senso comum, né? Tem que ser passado de geração em geração. Para nós não termos problemas amanhã. Okay? Então, é necessário que nós, para um ambiente saudável, para uma sociedade perfeita, devemos ser muito seletivos. E principalmente para os pais. Porque os pais devem entender o seguinte, que os filhos têm 3 lugares onde os filhos recebem educação. Temos a casa, a escola e a igreja. Okay? A casa, a escola e a igreja.
O que o filho não recebe, o que o filho não encontra em casa, pode encontrar na escola. O que ele não encontra na escola, vai encontrar na igreja. Então, esses lugares não podem ser adulterados. Eu me lembro que eu havia debatido um tema no ensino superior do William Wundt, que era sobre a mãe suficientemente boa. É aquela mãe que não está sempre presente na vida do seu filho, os pais que não estão sempre presentes na vida dos filhos. Existem pais que até hoje não sabem que os filhos, em termos de educação, então em termos de receberem conhecimentos, já têm conhecimentos que eles até nem têm a noção. Isso é um perigo. O pai está na sala, mas o filho está no quarto trancado desde manhã. Percebe, não, amor, está descansado, está a relaxar. Não, está mexendo no telefone, mas não sabe que o filho já chegou muito longe. E isso é um perigo. O vazio que o pai deixa para o filho, outras pessoas vão preencher. E o que é que as outras pessoas estão preenchendo nos nossos filhos? Coisas menos boas. E aí, uma educação vai sendo transmitida de geração para geração. Torna-se um senso comum. Sim. Sim. Tá bem. Daniel, aí já ouviu falar das 10 regras de manipulação da emoção? Não. Okay. Já ouviu falar do Robert Greene, 48 leis de poderes? Já desse. Pronto. Robert Greene, por fora, ele reduz um pouquinho, só que as 10 regras de manipulação é muito assim, muito profundo. Então, pronto, até esse YouTube também não dá para ser muito direito. Então, a questão que eu coloco, eu peço desculpa, eu estou muito a atacar, estou a falar muito por lado religioso, saber pelo papel que representa e também pelas pessoas que lhe seguem, só por isso. Né? Porque, para que estamos a falar aqui para os seguidores, as massas do pastor Loureiro. E sim, sabemos que também por a questão bíblica, sabemos que o mal existe. Pois. Okay. Estamos aqui a falar numa questão ambiental. Por um lado, pessoas do bem, como o pastor Loureiro, estão lá a trabalhar para tentar transmitir os bons valores e costumes. Tá? Sabemos que o outro lado está aí a trabalhar. Pois. Como é que é possível, se vemos aí a fonte que diz que 95% dos estimativos são cristãos? Cristãos são aqueles, como falou, não crentes, estamos a falar de cristãos, que seguem Cristo. Não seria, o que está na base? O que está-se a falhar? Não seria os cristãos, sendo a maioria, invadirem o ambiente com bons hábitos, valores, costumes? Falou também a questão dessa fama rápida, né? Chegar a criar temas assim para monetização, visualização. Mas também sabemos que a maioria das pessoas que fazem consumo, que proliferam as fake news, como também nós temos, são cristãos. Onde é que estamos a falhar? Onde é que está o erro? Não faço entender, Daniel. Só vou retificar, cristão não, crente. Ok. Por quê? Por que eu digo isso? Então quer dizer que a fonte está errada também. Porque eu posso comprovar aqui, olha, está aqui. Está aí a fonte. Não, Okay. eu estou de acordo. Ele diz que Angola, ele diz assim, pronto, vou ler aqui. Ele diz assim, Angola tem aproximadamente 34,7 milhões de cristãos, representando cerca de 90,5% da população total. A maioria da população é cristã, embora haja uma forte influência de crenças tradicionais. Os católicos e protestantes, incluindo várias denominações pentecostais, formam o maior grupo cristão. Pois. Tipo, Não, eu percebi na verdade a questão, eu só estou a separar, sabe? Porque aí é uma definição geral. geral, sim. É uma avaliação geral, e na avaliação geral
quando se fala de cristãos, são os que acreditam na Bíblia, os que acreditam na Bíblia, que acreditam em Jesus, essa coisa toda. Então, por isso que o nome logo chama-se cristão. Mas nós da Madeira nós já sabemos que tem crentes e tem cristão. Isso que eu falo sempre o seguinte: o crente é diferente do cristão. Já na tua visão, existe maior, na tua visão, perspectiva assim em geral, existe maior crentes? Não consigo fazer uma avaliação estatística, mas posso lhe dizer que atualmente, glórias a Deus, já estamos a ter um bom número de cristãos. Ok? Porque eu digo, vou voltar sempre a repetir, quem é um cristão? Quem é um cristão? O cristão é o imitador de Cristo. Sim. O que faz, o que pensa como Jesus, que fala como Jesus, age como Jesus, anda como Jesus. Percebes? Certo. Exemplo básico. Quando trouxeram uma mulher prostituta diante de Jesus Cristo, o que é que Jesus fez? Protegeu a mulher diante da multidão que havia pegado na pedra para poder apedrejar ela. Então, Jesus, diante da multidão, defendeu a prostituta. Ele disse que aquele que nunca pecou, que pega a primeira pedra, e passou que todos depois se revelam que aí dentro também tinha pessoas que já se envolveram com a prostituta a falar: ei, pai, eu também peguei a pegar a pedra, mas também já caí com ela. Não. Pegou a pedra e deixou e tal, foram-se embora. Ok? Mas olha o que mais chama a atenção. Jesus olha para a mulher prostituta e diz: alguém? Jesus. Sim, Jesus pergunta se alguém te condenou. É isso? Ele diz o seguinte: vai e já não peque mais. Sim, mas antes perguntou, né? Se alguém te condenou, depois ele passa, ninguém te condenou. Sim, mas a palavra-chave mesmo: vai e não peque mais. Hoje em dia nas igrejas, como é que funciona? Bastamos ouvir: aquela mulher é prostituta. Distância. Aquele aí, ei, é assassino. E nós esquecemos que Cristo não veio para os santos. Ele falou: eu não vim para os santos, não vim para os bons. Sim. Quem já é bom, que fica lá no seu canto. Eu vim mesmo para aquelas pessoas que não são bons. Para quê? Para lhes tornar bons. Entendes? Então, se nós queremos nos intitular de cristão, devemos partilhar essa mesma visão de Cristo. Ao invés de me julgar uma prostituta, vou criar métodos de como ganhar ela para Cristo. Eu já não percebi. Eu vou te perguntar. Agora fiquei perdido. Repara, sabe por que eu fiquei perdido? Não. Fiquei perdido. Não. Porque, primeiro, antes me falou muito bem, e eu concordo, tanto até que eu disse que tem uma mente diferenciada. Falou que, independente de uma ou outra forma, nós temos que ser seletivos. Tanto que até chegou, sempre ter cuidado as pessoas em volta. Ok, dali, top. Mas só que agora, tu falas, amigo, que eu, ok, está se colocando a questão do Cristo. Jesus. E você falou que nós, o cristão, tem que seguir Cristo. Então, o cristão subentende que não tenho muito o que fazer seleção das pessoas no meu ambiente. Eu tenho que ser... Entendi o teu filológico. Por isso que eu disse o seguinte. Vou abrir um parênteses. Ok. Não, faça-nos entender. Influenciar e ser influenciado. Ok, pois. Ok? Independentemente de eu ser muito seletivo naquelas pessoas que eu decido para serem meu amigo, também tem aquelas pessoas que me apreciam. Jesus Cristo tinha 3 amigos: Pedro, Tiago e João. Qual é a fonte? Bíblica. Ok, pronto. Podemos ir. Não, estou diante, é assim, estou diante. Então, por isso que está aqui para nos ensinar. Sim, Jesus Cristo ele tinha 3 amigos: Pedro, Tiago e João. Okay, o restante, os demais, eram pessoas a serem influenciadas por ele. Nas nossas vidas, existem pessoas que nos vejam, apreciam o que nós fizemos e querem ser como nós. E essas pessoas aí, quando nós falamos alguma coisa para elas, automaticamente elas se apegam naquelas coisas. Sim, sobretudo então, enquanto pastor, pior é então. Então, é mais ou menos isso, do tipo, tentando responder depois. Tipo, eu tenho que selecionar quem pode ser as pessoas que vão trazer algo para mim.
Não, Vão agregar para você influenciar os outros. Pronto. Tem um problema, tem uma situação. Epá, eu sei que se eu sentar com ele, eu vou receber algo. Não sei se estou a fazer entender. 100%. Pois, Já então, vejo possível. então voltamos posso voltar agora? 100%. Pois. Então, Cristo ele nos ensina que nós devemos saber como ganhar as pessoas que o mundo veja que são maus, que já não tem mais a segunda chance. Por isso que até mesmo na cruz ele salva alguém sem ser batizado. Percebes, né? Certo. Na cruz, o homem que estava lá ao lado dele, O ladrão. o ladrão, Cristo lhe salvou. Não foi necessário ele frequentar uma igreja, não foi necessário ele ser batizado. Já foi batizado, exatamente. Percebes, né? Mas é difícil perceber isso. Aí tá. Quando tu já começas a perceber isso, logo tornaste-te um cristão. Longe disso. Longe disso. Não, eu só tenho uma mente crítica, né? Eu questiono. Pronto. Não percebi nada contra ti. Não, mas eu percebi. Na verdade, o foco principal é fazer entender os internautas, acima de tudo, o que é que nós queremos passar para eles, nesse caso. Yeah. Então, a missão de Cristo não é para os bons, Cristo não veio para os pastores, Cristo não veio para os diáconos, Cristo não veio para os presbíteros, os arcebispos, não. Cristo veio mesmo para aquela prostituta do bairro, que todo mundo fala, essa aqui vai no inferno. Cristo veio mesmo para ela, para lhe resgatar, para transformar ela. Mas só que, hoje em dia, o que acontece? Pessoas que nós poderíamos estender as mãos, estamos a apontar o dedo. Eu não vou salvar alguém, eu não vou trazer alguém para o reino de Cristo, falando que você é prostituta, receba Jesus e vai ao inferno. Essa não é a melhor forma de ensinar as pessoas. E até posso escandalizar mais as pessoas. Posso escandalizar um pouco? 100%, pode, 100%. Assim mesmo. Sabias que o evangelho do João Batista não foi 100% bom diante de Cristo? João Batista subia ao monte, arrependei-vos, venham aqui, raça de víboras, e muito mais. O que aconteceu? Quando Cristo apareceu, ok? Todos os seguidores de João Batista deixaram João Batista e começaram a seguir Cristo. João Batista foi o que batizou Jesus. Pois, Só para situar. pois. Todos os seguidores de João Batista começaram a seguir a Cristo. E a questão, o porquê? É um pormenor que se as pessoas leem a Bíblia, mas nunca se interessaram com aquilo. Por quê? A forma de como é transmitido o Evangelho. Como é que as pessoas são tratadas para aderir ao Evangelho. É muito importante. Percebes? Se eu peco, se eu cometo os pecados no privado ou ao público, ok? Não é necessário você vir me falar assim na cara sobre os meus pecados, porque eu já tenho conhecimento. Ok? Mas me traz soluções de uma maneira adequada, para que essa mesma solução crie um arrependimento em mim. E foi isso que Cristo fez. Foi a mesmíssima coisa que Cristo fez. Como é que é possível resgatar uma prostituta? Depois a prostituta, o que ela fez? Ela honrou Cristo de uma maneira que nem sequer os discípulos que andavam com Jesus honraram Cristo daquele jeito. Deixa eu ver se a pessoa foi a mesma que pegou a túnica, o perfume, essa coisa. Internado, estou a ler um pouquinho a Bíblia. Não só ser tão leve. Então, pastor, estou a conseguir pegar a visão, sim. Já vês, né? Coisa que os discípulos nunca fizeram. E não foi qualquer perfume. Não, foi mais caro. Só ter os pés, essas coisas só assim. Okay? Porque ela viu, esse homem, ele trouxe uma visão diferente sobre a minha vida. Percebes? No meio que eu noutra hora era julgada, agora estou a ser abraçada. Por quê? Por causa dele. É isso que as pessoas precisam. Principalmente para os pastores evangelistas. Não adianta pegarmos o púlpito das igrejas. Você agora é no inferno. Não, o inferno, as pessoas conhecem, sabem o que é inferno. Elas sabem. As pessoas sabem o que é céu. Elas sabem. As pessoas sabem o que é pecado. Elas sabem disso. Mas o que nós devemos trazer é luzes, ok? Para as suas vidas, de modo a mostrar para elas que o caminho que eles estão a seguir não é o correto. Ok. Pastor Daniel, Pois. é o seguinte. Posso? Não? É o seguinte. Não vou cometer o erro
do João Batista. Chegar, papai, estar a ser direito, assim, por aí fora. Prontos, vou tentar ser meio claramente que falou que há uma diferença entre crente e cristão. Sem dúvida nenhuma, pelo que falou. Mas vocês perceberam mais ou menos? 100%. Peguei a tua visão. Sem dúvida nenhuma, claramente que pela explanação, que eu percebi, claramente que segues o máximo possível a imagem de Cristo. Boas. Sem dúvida nenhuma, pelo que falou e pelo diferente que tem. Se tentares, podes nos ajudar a fazer entender para nós que, por exemplo, claro que eu também estou nessa situação daqueles. Falou a diferença entre crente e cristão. Por exemplo, o pastor é cristão, sem dúvida nenhuma. Sim, sou cristão. Eu provavelmente sou crente. Então, quais tem sido para ti a maior dificuldade em ser cristão? Em representar realmente ser representante de Jesus Cristo? Interpretação. Okay. Por parte das pessoas ou para si? No teu âmbito assim, pessoal, quais são os desafios que tens tido? Exato. Mas também não precisa ser assim, não precisa ser muito detalhista no âmbito pessoal. É só nos ajudar para nós internautas que nós estamos a acompanhar, porque repara que, por exemplo, eu não posso te dizer que eu sou cristão enquanto eu estou constantemente a pecar. Pensamentos, essas coisas. E quem não peca? Ok, mas quando, repara, falou de um trecho, você até abriu assim, entre aspas, ide e não voltar a pecar. Mas a questão é, e quem não peca, mesmo quando vai? Estamos a seguir Cristo. Os cristãos seguem Cristo. Não, seguir Cristo não nos abstém da nossa essência. Ok. Faça a mesma história. Porque na verdade eu quis saber quais têm sido as tuas maiores... quais têm sido as maiores dificuldades dos cristãos. Pois, Está a entender? é o seguinte, a primeira dificuldade é ver no fator da imagem. Ok. Imagem. Eu acho que os cristãos, os crentes atualmente, eles já têm um padrão que diz respeito à imagem de um crente ou de um cristão. Principalmente até para as mulheres. Há igrejas que afirmam que a mulher não pode usar calça. Já ouviste também isso? Sim. Não pode usar calça porque é proibido. Uma mulher, quem usa calça a calça foi feita apenas para homens, mas não pode usar calças. E não é bíblico. Sim, isso é uma questão cultural. Uma questão cultural. Mas só que do jeito que eles nesse caso, carimbam isso, as pessoas acham que se a mulher usar calça é pecado. Sim, mas aí já tem questão de manipulação, controle das massas. Estás a perceber? Sim. São as mesmas pessoas que, se forem para Canadá, vão usar a calça. Percebes? E então, aí está a lógica, é tentar tirar a religião na cabeça das pessoas. Existe cristão e religioso. É tirar a religião na cabeça das pessoas. Por exemplo, o meu corte, para quem não me conhece, vai dizer, não, esse é pastor. Não. Mas o que é que meu tem a ver com a Bíblia? Porque até esse meu corte, esse meu risco que está aqui, não sei se lá conseguem ver esse meu risco. Sim. Esse meu risco aqui. O primeiro homem desse risco foi o primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Patrice Lumumba. Sim, sim. Foi no lugar. Quem foi ele? Foi o primeiro-ministro, a literatura negra africana fala sobre ele, é muita coisa que fala sobre ele como um monumento histórico de África, não só da República do Congo, mas de África. Percebes? E aí quando me vem dizer, não, esses dos bandidos têm risco. Não, é falta de conhecimento. Ignorância. Povos. Estás a ver? Então, eu acho que atualmente nós temos sido mais jogados pela imagem. Para eles, cristão tem que ser aquela pessoa que põe gravata e fala. Quem que disse que a roupa de cristão é falta de gravata? Mas é uma questão, também questão cultural. Porque se fosse para muita gente, seria o seguinte: já que nós queremos
respeitar os padrões bíblicos, vamos fazer o seguinte: todo mundo coloca a túnica, então luta para Israel. Fica mais fácil, porque hoje, atualmente, a mulher que usa a calça é problema. Homem que corta cabelo faz um corte é problema. Bom, se bem, claro, não podemos usar coisas extravagantes, porque temos uma sociedade para educar, certo? Mas não vamos chamar de pecado aquilo que não é pecado. Sim, mas muita coisa que ele falou tem a ver com a aculturação. Por exemplo, nós aqui, claramente que o processo da colonização trouxe consigo as suas culturas, trouxe os seus hábitos, essas coisas todas. Claramente que, por exemplo, que isso é a pura verdade, que a religião aqui, nós em Angola, foi uma imposição. É muitos fatores, Desde já. Mas agora, Daniel, nós já passamos da hora, já há muito tempo. E eu não estou Como tempo voa, exatamente. E eu estou aqui assim, é que pronto, claramente tem muita coisa boa que você falou. Já fui anotando, eu gosto sim, estou a aprender. Você já me abriu alguma visão. Pô, pergunta é porque que não fizemos isso antes, né? Mas pronto, sei que também tem apesar de tudo, também cantor gospel. Tem uma atividade que vai decorrer, então poderia também usar já aqui o espaço, né, que nossos internautas que estão a acompanhar poderão. Eu tenho certeza absoluta, Pastor Daniel, se eu que estou aqui assim a acompanhar, tive a visão completamente como é que é, tenho certeza absoluta que muitos dos nossos internautas que estão nos a acompanhar vão querer saber quem é esse pastor e ter uma mente diferenciada. Então, convém já aproveitar o momento, faça o espaço, coloca lá à disposição a atividade, as pessoas que querem lhe seguir, querem aprender muito mais consigo. Tenho certeza absoluta que aqui muitos internautas ficaram com muitas coisas assim na cabeça, claro que tem também como, então podem seguir. Então, Tenho duas atividades desde já. Tenho um concerto gospel já no dia 29 de novembro no Centro Cultural do Zango 2, às 16 horas. Vai ser um concerto recheado de bênção. Terei como convidado Grace Zola e a Mana Catila. Convido todos a não faltarem no dia 29 de novembro. E no dia 13 de dezembro terei uma palestra onde eu vou falar sobre o tabu da sexualidade no mundo cristão. Então vai ser também um tema muito, muito, muito forte. Para mais contatos, Facebook Daniel Loureiro, YouTube Pastor Daniel Loureiro, Instagram Daniel Loureiro. Daniel Loureiro, muito obrigado pela presença. Claramente foi uma aula que nos deu, né? Eu particularmente aprendi. Eu também aprendi muito. Mas tá bom, então desde já agradecemos, né, pela presença e sábios ensinamentos que teve. E para si que nos acompanhou até agora, obrigado aí pela presença do outro lado e estaremos convosco até o próximo episódio. Tchau.